votação do impeachment deve invadir a madrugada. Há quase 10 horas, senadores discursam sobre o afastamento de Dilma Rousseff. Ao contrário da votação na Câmara, aqui os senadores foram mais específicos nos discursos. A presidente faz caminhada, encontra Lula e grava pronunciamento. Em reunião sem Dilma, ministros acertam demissão coletiva caso Temer assuma. O vice passa o dia no Palácio do Jaburu, reunido com aliados. Do Vaticano, o Papa Francisco fala da crise política no Brasil e pede diálogo. Com o aiuto da preghiera e do diálogo. Taxistas fazem novos protestos em São Paulo contra o aplicativo Uber. Alunos entram em confronto em escola ocupada no Rio. Ficamos encurralados praticamente, vários alunos com medo. A polícia procura a quadrilha que fez arrastão em bairro nobre de São Paulo. Disseram que tinha uma granada que fizeram na mão de uma menina. Pesquisadores da USP detalham como o Zika vírus destrói o cérebro de bebês. E a gafe da rainha. Elizabeth II chama a delegação chinesa de rude. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A sessão do Senado que discute o impeachment da presidente Dilma Rousseff já dura quase 10 horas. Vamos ao vivo até o Senado Federal em Brasília conversar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Quantos senadores já discursaram até agora? E enquanto o Senado votava o impeachment de Dilma Rousseff, a presidente se encontrava com o ex-presidente Lula e gravava também um pronunciamento que deve ser divulgado amanhã. Numa reunião sem a presença de Dilma, os ministros do governo definiram uma demissão coletiva caso o impeachment seja aprovado. Foi mais um dia de entra e sai na residência oficial do vice-presidente Michel Temer, em Brasília. Voltamos a Brasília agora falando com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Quais são as estratégias, tanto da oposição quanto do governo, para a hora da votação no Senado? Obrigada. E daqui a pouco a gente volta com o Kennedy Alencar para falar sobre os ministérios de Michel Temer que ainda não estão definidos. Passou a vigorar hoje em São Paulo a lei que regulamenta o serviço de transporte particular via aplicativo. Em pelo menos 8 pontos da capital paulista, os taxistas voltaram a protestar contra a decisão da prefeitura. A polícia procura a quadrilha que fez um arrastão num condomínio de alto padrão em São Paulo. Os bandidos ameaçaram os moradores com uma granada falsa. No Rio de Janeiro, estudantes que defendem a volta às aulas entraram em confronto com um grupo de alunos que ocupa há 3 semanas um colégio estadual. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Algumas cidades do país tiveram protestos a favor e também contrários ao afastamento da presidente da República. Em Brasília, os manifestantes se reúnem na esplanada dos ministérios. E quem está lá e fala com a gente ao vivo agora é o repórter Fábio Diamante. Boa noite, Fábio. Você vai ver a seguir novas informações ao vivo da sessão no Senado. As estratégias dos aliados da presidente e as articulações de opositores para o eventual governo Temer. Papa pede diálogo aos brasileiros para superar a crise política. Pesquisadores da USP detalham como o Zika vírus age no cérebro de bebês. Você vai ver já já. Nós voltamos a falar sobre a sessão do Senado que discute a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Tiago Nolasco, que está no Senado Federal. Tiago, quantos senadores ainda devem discursar antes do começo da votação? A crise política no Brasil foi tema hoje de um comunicado da Casa Branca e também dos pedidos de oração do Papa Francisco. Uma série de atentados no Iraque deixou pelo menos 90 mortos e 160 feridos. A crise financeira ameaça a segurança do Rio de Janeiro. Dos 12 helicópteros usados pelas polícias, 8 estão parados por falta de manutenção. A situação dos famosos caveirões também é precária. Em instantes, a sessão decisiva no Senado. Novas informações ao vivo sobre a votação do relatório que pede o impeachment da presidente.
Pesquisadores comprovam a ação agressiva do Zika vírus no cérebro de bebês. Comentário da rainha da Inglaterra sobre chineses causa constrangimento diplomático. Não perca, é já já. E voltamos a falar sobre a sessão do Senado que discute o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O repórter Tiago Nolasco acompanha os discursos do plenário. Tiago, é possível que os senadores façam um acordo para antecipar essa votação? Vamos voltar a falar com Kennedy Alencar. Kennedy, Michel Temer já decidiu quem vai comandar o Banco Central? Obrigada, Kennedy. Pesquisadores da USP conseguiram mapear os efeitos do Zika vírus e como ele age no cérebro dos bebês. É o primeiro passo para tentar bloqueá-lo. O Brasil tem hoje 1.326 casos confirmados de microcefalia. O lutador Anderson Silva foi operado hoje no Rio de Janeiro para a retirada da vesícula. Pois é, Bruno Vicari, boa noite. Anderson Silva está bem, mas a fase dele é que não é boa, né? Não é mesmo, viu, Nascimento? Pior é que agora, aos 41 anos, o lutador parece cada vez mais perto da aposentadoria. O Anderson já quebrou a perna, já foi pego no antidoping, perdeu na volta ao octógono e agora teve que ser operado. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro foram autores de gafes internacionais. Eles foram flagrados fazendo comentários nada diplomáticos. Sérgio Uti. Antes de encerrar o SBT Brasil, vamos agora a Brasília com o Fábio Diamante, que acompanha o movimento na esplanada dos ministérios. Como está o clima agora aí, Diamante? Obrigada, Fábio. E agora uma última informação. A polícia de São Paulo prendeu hoje um hacker suspeito de tentar extorquir a mulher do vice-presidente da República, Michel Temer. O criminoso invadiu os arquivos do celular de Marcela Temer e exigiu dinheiro para não divulgar o conteúdo. O caso era investigado havia cerca de um mês. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.